Olá, aqui é Juliano, mais um vídeo do canal Conhecendo o Caminho. Passando aqui para passar uma reflexão nesse dia de hoje, né? E eu gostaria de estar falando sobre a situação que está acontecendo no mundo, né? Pandemia. Isso, claro, está relatado por Cristo lá, registrado em Mateus 24, verso 7, se eu não me engano, quando fala das pestes, né? Então isso também é um sinal da vinda de Cristo, né? Da volta dele. Então, para as pessoas, o que eu queria estar passando assim é uma reflexão. Então, assim, ó, veja a situação que a gente se encontra, né? Veja que as pessoas elas estão com essa campanha, né, de ficar em casa, né? Até as autoridades passando isso para o pessoal ficar mais em casa, se cuidar. Então você vê que as pessoas, né? As pessoas que congregam nas igrejas, nas congregações, né? Diminuíram muito o ritmo de frequentar os templos, né? Mas você veja que a gente pode tirar algo positivo sobre isso, né? Qual é a mensagem que a gente pode tirar de bom sobre isso, né? Que as pessoas estão entendendo que elas não dependem exclusivamente de um lugar de tijolos e de uma placa para ela buscar Deus, né? Muitas pessoas estão entendendo isso. Porque a igreja de Cristo, você veja que igreja, ela significa o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, quando fala no corpo de Cristo, é todas as pessoas que são convertidas e que andam perseverantes nos caminhos de Deus, né? A igreja de Cristo é uma só, né? A questão dos templos e placas, congregações, é uma outra situação. Mas a igreja é uma só, né? Quando eu falo igreja, é no sentido bíblico, né? Que é um corpo com a totalidade dos cristãos convertidos, né? Então a igreja ela está aprendendo a buscar mais a buscar a Deus, né? Sem depender exclusivamente dos templos, né? De pedra e de placa. As pessoas elas estão e muita gente está se arrependendo nessa época de pandemia, assim. Muitas pessoas que de repente conheciam a palavra de Deus, elas estavam desviadas dos caminhos de Deus, elas estão se convertendo, né? Estão voltando a colocar o seu coração em Cristo e a abandonar o pecado, a buscar Deus de fato e de verdade, né? Voltando, retornando ao primeiro amor, né? E então o que fica de válido nessa situação que a gente está passando no mundo, né? É isso, que as pessoas estão aprendendo a ser igreja e não a ir à igreja, né? Porque ir à igreja, congregação é uma coisa, mas a igreja principal, no sentido principal da palavra igreja, é a união de todos, né? Infelizmente, né, nós sabemos que tem muita divisão, muita confusão no meio religioso, né? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, e a igreja de Cristo é uma só, né? Infelizmente tem muita confusão, muita interpretação errada, muita interpretação equivocada, interpretação de homens, né? Que aí cria muita confusão, né? Nas congregações. Por isso tem essa divisão, infelizmente. Desde a época de Paulo já foi se introduzindo heresias. Desde a época de Paulo, se você lê as epístolas de Paulo e de outros apóstolos ali na Bíblia, você vai ver que já existia heresias, pessoas colocando heresias. Paulo ele chega a citar o nome de hereges, né? Condenando esses hereges, que as pessoas não eram para refutar esses hereges, era para se afastar deles, né? Porque eles estavam levando para outro caminho. Então, infelizmente, a palavra de Deus ela tem uma interpretação só. Mas o problema é que o homem ele muitas vezes interpreta errado e acaba gerando confusões, né? Divisões também. Mas a igreja de Cristo é uma só. E a igreja hoje, as pessoas elas não indo nos templos por causa dessa questão da infecção, do vírus, da pandemia,
As pessoas estão aprendendo a buscar mais a Deus e a ser a igreja, né? As pessoas estão aprendendo na marra a buscar mais a Deus em casa, né? A orar, a jejuar, a ler a palavra, a meditar, né? A andar em santidade. E não só exclusivamente no templo, mas sim fazer isso 24 horas por dia, sabe? Isso é algo que é valioso, que a gente tira de mensagem para essa reflexão que a gente tira para hoje, sabe? Então, você vê que, assim como lá na época de Jeremias, Deus usou Jeremias muitas vezes para profetizar, para o povo se converter dos seus maus caminhos, assim também hoje acontece Deus permite que aconteça essa peste, essa pandemia, essa epidemia, no caso pandemia, né? Para que as pessoas venham a olhar, não só olhar para o lado, para o outro, para frente, para trás, mas olhar para cima, né? Para entender um pouco, sair um pouco dessa visão da sua rotina semanal e começar a olhar um pouco mais para cima. Entender que tem um Deus, um Criador dos céus e da terra. E que esse Deus ele tem leis, ele se importa que as pessoas andem nas suas leis, né? Busquem a Ele de coração e não, né? Fiquem aí nas suas rotinas aí, sendo pessoas que às vezes parecem uns robôs, né? E então é isso, essa reflexão que fica para hoje que as pessoas então, muita gente está aprendendo a ser a igreja e não ir à igreja, né? Não estou dizendo que eu sou contra quem congregue, né? Nos templos que tem as placas religiosas e tudo, não sou contra, né? Tem muita gente que necessita. Eu já frequentei anos, né? Uma congregação. Frequentei muitos anos. Fui membro muitos anos de uma congregação. Hoje eu não faço mais parte dela, mas eu respeito as pessoas que estão lá dentro. Tenho familiares que estão lá dentro, né? Mas hoje eu entendo, graças a Deus, né, pelo estudo da palavra, pelos irmãos também que ensinam, né, que igreja não é os templos, né, a igreja é a totalidade das pessoas, né, igreja de Cristo. Claro que igreja também significa congregação, né, mas a igreja de Cristo é uma só, né, então essa questão de divisões, que existe tantos tipos de congregações, isso aí não é certo diante de Deus, sabe, porque Paulo, ele diz lá se eu não me engano, em 1 Coríntios, quando o povo começou, os discípulos lá começaram a dizer que uns eram de Pedro, outros eram de Apolo, outros eram de Paulo, né? E Paulo repreende eles dizendo que não tinha divisão, não poderia ter divisão, porque todos eram de Cristo, todos tinham que ter a mesma mentalidade, todos tinham que ter a mesma fé. O problema é que hoje tem muita interpretação, né? Errada, muita interpretação de homem, né? Pessoas despreparadas vão lá e fundam uma congregação, e aí começam a ensinar, e aí diverge de um outro, que diverge de um outro. Então hoje tem muitas divisões, né? Infelizmente. Mas a palavra de Deus, quando a gente se esforça, a gente é liberto, né? Porque Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus, quanto mais você se esforça, estuda, você vai se libertando dos erros, das doutrinas erradas, né? Não é fácil, tem muita gente que estuda e ainda continua entendendo errado certos pontos da palavra de Deus, né? Não estou dizendo que eu sou perfeito, que eu sou o certinho, que eu consigo entender tudo, né? Continuo estudando, tem muita coisa para estudar da palavra, mas pelo menos a gente tem que ter humildade para aceitar que tem muita gente ensinando errado e a gente tem que procurar a doutrina como era o ensino da época da igreja dos apóstolos, né? Dos primeiros cristãos, né? Quando a igreja era a igreja primitiva era um corpo, né? Um corpo mais santo, né? Que andava no mesmo pensamento e não hoje com tantas divisões. Então hoje a reflexão que fica é que as pessoas estão aprendendo a ser mais a igreja, né? Buscar a Deus, independente se estiver em casa, na rua, qualquer lugar, elas estão buscando mais a Deus, né? E não dependendo dos templos, porque muitos templos estão fechados, né? Por causa dessa questão do vírus, né? Então Deus está mostrando para muitas pessoas que buscar a Deus, buscar a Ele não pode depender exclusivamente do templo, de reuniões marcadas no templo, e sim que nós temos que buscar. Jesus, ele ensinou o quê?
Evangelho de João, capítulo 4. Jesus falando com a mulher samaritana, ele disse, né? Os judeus, naquele contexto, né? Os judeus buscam a Deus no templo. Vocês, samaritanos, no monte. Mas é chegado a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e importa a ele que seja assim, né? Então, não tem lugar para buscar a Deus, não tem lugar para se converter, não tem lugar para se santificar. Aonde a gente estiver, a gente tem que ser a luz. Aonde a gente estiver, a gente tem que ser o sal dessa terra, né? Então a gente tem que procurar todo dia meditar na palavra de Deus, orar, sabe? Enfim, buscar a Deus de fato, de verdade. Pra gente poder, porque o Pai é espírito, né? E importa para ele que nós o busquemos em espírito e em verdade. Então não importa para Deus que nós busquemos só no templo, né? As pessoas busquem a Deus no templo, mas que nós busquemos o Pai todos os dias, em espírito e em verdade, que nós sejamos igreja, né? Porque a gente sabe que o mundo ele jaz no maligno, mas quando Jesus ele voltar, quando Jesus retornar, vai ser feita a separação do trigo e do joio, e esse reinado mundano, né, que Satanás domina hoje, ele vai ser entregue para Cristo, né? E aí, como hoje eu estava estudando em Daniel 7, o reinado de Cristo, ele vai ser um reino eterno e nunca será destruído. Está lá em Daniel 7. Eu estava estudando hoje sobre isso. E glórias a Deus, né? Um reino eterno. Então nós temos que nos preparar, né? Quando Cristo ele começou o ministério, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então nós temos que, né, buscar o arrependimento. Para quem ainda está vivendo em pecado, nós temos que se converter, né? Para quem vive no pecado, se entregar a Cristo e começar a andar em santidade, buscar a Deus, estudar a palavra de Deus, orar, enfim, buscar congregar quando possível, né, com os irmãos, para ser edificado um ao outro, né? Porque o corpo de Cristo, a Bíblia diz que o Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. O corpo, ele é composto por vários membros, né? Então, figurativamente, a Bíblia mostra a igreja como um corpo, do pescoço para baixo, Cristo sendo o cabeça. O corpo, nós sabemos que literalmente são compostos por vários membros, né? Pés, pernas, braços, né? Dedos, etc. Então, você faz parte como se fosse um membro do corpo, né? Então, o corpo, ele precisa de um do outro, né? Assim como o pé. Por exemplo, assim, eu preciso ir pegar o copo de água, né? Só que para minha mão pegar o copo de água, eu preciso que os meus pés caminhem até o local, né? Então, um precisa do outro, um membro precisa do outro. É assim que funciona na igreja. Uma pessoa precisa do outro, um irmão precisa do outro, para poder edificar a casa de Deus, né? Assim como a palavra fala que Cristo é a pedra angular, lá nos Salmos, né? Cristo é a pedra angular, é a pedra de alicerce dessa obra da casa de Deus. E nós, o apóstolo Pedro vai dizer que na sua epístola, na sua carta, que cada um de nós representamos pedras vivas que formamos a construção da casa de Deus, né? Tanto que o apóstolo Paulo e o próprio Senhor Jesus Cristo vão dizer o quê? Que nós, quando fazemos a vontade do Pai, amamos o Pai, amamos a Cristo, né? O Pai, nós também estamos amando o Pai, e eles vêm e fazem morada na gente. Então nós se tornamos a casa de Deus, né? Espiritualmente. Então é isso. Obrigado por quem ficou até o final do vídeo. Que Deus abençoe todos vocês. Inscrevam-se no canal, para você que não é inscrito e está vendo esse vídeo. O canal Conhecendo o Caminho, estudos bíblicos, palavras de fé, reflexões e outras mensagens, né?